Olá, essa é a nossa terceira aula de Direito Constitucional. E lembra na última aula, quando eu falei de algumas datas? Olha o que a Fundação Getúlio Vargas cobrou do candidato. Vamos verificar a questão. Isso foi cobrado em 2016. O constitucionalismo brasileiro, desde 1824, foi construído a partir de vertentes teóricas que estabeleceram continuidades e clivagens históricas no que se refere à essência e à interpretação das funções estatais, tanto no plano vertical como no horizontal, bem como a proteção dos direitos fundamentais. A partir desta constatação, assinale a afirmativa correta. Você presta atenção que eles cobraram o ano de 1824, 1891, 1937 e 1946. É o tipo de questão que exige um decoreba muito grande com relação às datas. Eu não vou falar para você ficar decorando as datas, o que aconteceu, porque a probabilidade de ser cobrado novamente não é tão grande assim. Mas você tem que saber alguns pontos importantes com relação a essas datas e por isso que eu fiz um comentário. Vamos verificar o que eu mencionei aqui. O que nós temos? Na letra A, nós temos que a Constituição de 1824 adotou de maneira rígida a tripartição das funções estatais, que seriam repartidas entre executivo, legislativo e o judiciário. Se você lembrar um pouquinho da história, nós vamos verificar que havia um outro poder em 1824. Então a Constituição de 1824 previa também o poder moderador. Por isso, essa afirmativa não está correta. Não era só o executivo, o legislativo e o judiciário. Em 1824, nós tínhamos também o poder moderador. Na letra B, a Constituição de 1891 dispôs sobre o federalismo de cooperação e delineou um Estado social e democrático de direito? Não. Nós temos que a Constituição de 1934 é que inaugurou o constitucionalismo social no Brasil. Então guarde, foi em 1934 que houve início o constitucionalismo social no Brasil. A letra C fala que a Constituição de 37 considerou o Supremo Tribunal Federal o guardião da Constituição, detendo a última palavra no controle concentrado de constitucionalidade. Também está errado. Por que está errado? Porque o controle concentrado de constitucionalidade ele surgiu somente com a Emenda Constitucional 16 de 1965, que foi editada sob a égide da Constituição de 1946 e não 1937. Até aquela época funcionava apenas o controle difuso de constitucionalidade. Sobra para a gente então a resposta à letra D. A Constituição de 46 foi promulgada e reinaugurou o período democrático no Brasil, tendo contemplado um rol de direitos e garantias individuais. E aí você tem que memorizar então que em 1824 nós tínhamos o poder executivo, legislativo, judiciário e o moderador. Nós temos que lembrar que não foi em 1891 que houve a delineação do Estado Social e Democrático, e sim em 1934. A Constituição de 37 não foi ela que considerou o Supremo Tribunal Federal guardião da Constituição, e sim a Constituição de 1946. E é a Constituição de 1946, né, que foi promulgada, observe que ela foi um voto popular, reinaugurou o período democrático do Brasil, tendo contemplado um rol de direitos e garantias fundamentais. Resposta correta. Então você vê que as datas, algumas datas, elas são importantes e é necessário que você saiba identificar para poder responder esses pontos. Você só vai memorizar isso através da repetição e fazendo leitura desses pontos. Então anote ou tire um print e vá fazendo a visualização disso aí no próprio celular. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é de 2015. Muitos estados ocidentais, a partir do processo revolucionário franco-americano, no final do século XVIII, atribuíram aos juízes a função de interpretar a Constituição. Daí surgindo a denominada jurisdição constitucional. Então nós temos
dizer o direito constitucional. É o Poder Judiciário. A respeito do controle de constitucionalidade exercido por esse tipo de estrutura orgânica, ou seja, pelo Poder Judiciário, assinale a afirmativa correta. E aí nós temos a supremacia da Constituição e a hierarquia das fontes normativas destacam-se entre os pressupostos do controle de constitucionalidade. Verdade, nós temos a pirâmide em que a Constituição Federal ela é suprema. A Constituição Federal nós temos a supremacia e temos uma hierarquia das fontes das normas. Então essa resposta aqui está correta. Na letra B, a denominada mutação constitucional é uma modalidade de controle de constitucionalidade realizado pela jurisdição constitucional. Primeiramente, você tem que relembrar que mutação constitucional é quando o Supremo Tribunal Federal faz uma interpretação de uma determinada norma sem alteração do seu texto. Por isso, nós não podemos falar que é uma modalidade de controle de constitucionalidade. E por isso estaria errada. O controle concentrado de constitucionalidade consiste na análise da compatibilidade de qualquer norma infraconstitucional com a Constituição. Não, aqui está generalizando. E quando há uma generalização em uma questão, há uma grande probabilidade dela estar errada. Letra D. O controle de constitucionalidade de qualquer decreto regulamentar deve ser realizado pela via difusa? Não, será que é todo e qualquer ou outra generalização? Muito atenta às questões que são generalizadas, isso leva à incorreção. Então essa também está errada. Além do que, apenas os atos normativos primários é que podem ser objeto do controle de constitucionalidade. Então a resposta fica letra A. Espero que esteja gostando, vai comentando, refazendo as questões para poder cada dia acumular maior conhecimento para o dia da sua prova. Até a próxima aula.